Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, começando a semana, dia 10 de janeiro, e o Bom Dia Maranhão começa destacando para você. Olha, morre o quilombola nesse fim de semana, a gente noticiou aqui durante a semana, morreu o quilombola baleado dentro de casa no povoado Cedro, lá em Arari. O rio Tocantins subiu 9 metros acima do normal. Quase 700 famílias estão desabrigadas. E os pais precisam fazer pesquisa na hora de economizar na compra do material escolar. E um decreto proibindo a circulação de veículos na faixa de areia ali das praias de São José de Ribamar. E ainda nesta edição, começa hoje a vacinação da terceira dose para trabalhadores da indústria. E foi ampliado também o atendimento para síndromes gripais em todo o estado. Tudo isso e muito mais, e a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Sete horas e 16 minutos, 7 horas e 16 minutos. Muito bom começar a semana na sua companhia, viu? Mais uma semana de trabalho, você aí do outro lado e a gente sempre deixando você muito bem informado. Muito obrigada também pela audiência de todos os dias, tá? Pode participar com a gente do Bom Dia mandando a sua mensagem no 9196-8622. Já sabe que por meio desse contato, né, você pode sugerir a sua pauta e também fazer a sua denúncia. E não importa a distância, nem o município que você esteja, já pode fazer contato aí por meio do 9196-8622. E a gente começa a nossa edição de hoje do Bom Dia atualizando a situação em todo o estado em razão das fortes chuvas. A Defesa Civil tem auxiliado os moradores atingidos aí com a cheia do rio Tocantins, lá em Imperatriz. O nível do rio continua subindo e diversas famílias permanecem em abrigos sem ter sequer como voltar para casa. O rio Tocantins continua cheio e já marca 9 metros e 75 centímetros acima do nível normal. Casas inteiras estão submersas, muita gente perdeu quase tudo. Móveis e eletrodomésticos foram retirados das casas inundadas pelos próprios moradores, com auxílio da Defesa Civil, numa força solidária de ajuda. Tem muita família que está realmente precisando de ajuda aqui no bairro por causa dessa... Está vindo muito ligeiro. Já são quase 15 dias que o rio Tocantins está acima do seu nível normal. Uma das maiores cheias dos últimos anos. Quase 1.000 pessoas estão diretamente afetadas por esse problema, entre desabrigados e desalojados. E somente agora, uma equipe do governo do estado chega para prestar algum tipo de assistência. O vice-governador Carlos Brandão sobrevoou de helicóptero as áreas alagadas e depois foi ao Porto da Balsa. No local, ele ouviu muitas críticas dos populares por causa da falta de atenção do governo do estado com os desabrigados. Não vieram ninguém aqui tirar o povo que está se virando. Em sua estada em Imperatriz, Carlos Brandão citou algumas medidas emergenciais feitas recentemente. A gente tem deslocado essas pessoas para um local seguro, certo? Seja escolas, seja casa de parentes, ou até mesmo em uma condição de um aluguel social que o governo está disponibilizando para atender as pessoas que não têm para onde se deslocar. Esse morador da região contestou a fala do vice-governador. Ele disse que apoio efetivo mesmo só veio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal. Pelo menos o município, junto com a Defesa Civil, estão dando todo o apoio aí para o povo. Só depois de 15 dias que eles vieram aqui fazer um H com 20 colchões, que eu não sei nem como é que eles vão fazer a distribuição de 20 colchões para não sei quantas famílias que estão desabrigadas. Lamentável, são cerca de 700 famílias. Isso representa milhares de pessoas desabrigadas, né? E quem está desabrigado precisa urgentemente de solução. Bom, e de acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, mais de 690 famílias estão exatamente desabrigadas em todo o estado, devido às enchentes registradas nas últimas semanas. 6 municípios já decretaram situação de emergência, sendo eles Mirador, Grajaú, Barra do Corda, Jatobá, Paraibano e ainda Formosa da Serra Negra. Todos esses municípios, portanto, nessa situação. Lá em Caxias, alerta também para o rio, para a subida, na verdade, do rio Itapecuru. 3 famílias foram retiradas até agora do local e remanejadas para outros pontos. Sempre eu perco, né? Porque eu sou teimosa. Eu tenho uma teimosia, mas agora eu já estou mais preocupada, que a gente está vendo também outros lugares, né? De acordo com a Defesa Civil de Caxias,
Há um alerta notificado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais da região de que há a possibilidade no fim de semana de uma elevação no nível do rio Itapecuru em pelo menos 6,80 metros, sendo que a cota de inundação já é de 6 metros. Isso já começa a entrar nas casas, as águas, e a gente, de forma preventiva, já estamos avisando as famílias e orientando a sair de suas casas. Mais de 200 famílias ribeirinhas de Caxias, como a do Parque da Cidade, e de outras áreas de encostas estão cadastradas em Caxias para serem atendidas caso fiquem desalojadas ou desabrigadas. Existem 3 cotas de alerta: cota de atenção quando o nível do rio está em 4 metros, cota de alerta com nível de 5 metros e cota de inundação quando o nível chega a 6 metros. O nível alto mais recente do rio em Caxias foi no dia 22 de março de 2020. Foram 17,6 milímetros de chuva, que resultou em 7 metros e 49 centímetros de elevação das águas. E a gente pede encarecidamente a essas famílias que nos procurem para que possam serem retiradas e não aguardarem realmente que a água chegue em suas casas. Bom, e muita previsão de chuva pelo menos até quarta-feira. O fim de semana você está acompanhando aí, foi de chuvas intensas em muitos municípios maranhenses. Na região tocantina, o rio continua subindo e já atingiu cerca de 9 metros acima do normal. É para lá, para a região tocantina, que a gente conversa agora com o Emerson, ele que acompanha dia a dia essa rotina sofrida, né, Emerson? Muito bom dia para você. A gente está vendo aqui a imagem atrás, já representando exatamente esse problema que vocês têm passado por aí, né? Exatamente, Kate, bom dia. Essa imagem que você vê, ela em período normal, esse volume de água ele fica muito mais abaixo, mais ou menos uns 120 metros aí abaixo. Aqui tem uma rampa por onde descem veículos em período normal e esses veículos acabam descarregando mercadorias ou levando pessoas também até onde ficam os barcos em tempos que não são tempos de cheia, né? Hoje totalmente diferente, né? O rio cheio e a água chega aqui bem próximo aqui à região das peixarias também. E esse volume a gente observou que ele aumentou neste final de semana. Ele deu uma recuada ali pelo sábado, mas acabou aumentando. Estivemos aqui na semana passada, na sexta-feira, e a água estava um pouco mais atrás, um recuo ali de mais ou menos 1 metro, e agora um pouco mais já acima. A Defesa Civil afirmou que o rio, né, nesse recuo, e quando ele voltou a subir, o volume chegou a 9 metros e 71 centímetros acima de zero, ou acima do normal, como a gente costuma falar. Então, essa é a realidade aqui por Imperatriz, Kate. Muito bem, a gente está vendo aí a imagem, viu? Obrigada, viu, Emerson, pela informação. 9 metros acima, situação muito complicada. Bom, e pelo menos 10 famílias ribeirinhas lá de Caxias foram retiradas de suas casas, exatamente como medida de prevenção, é isso? É, Raquel? Muito bom dia para você. Acho que eu estou com um problema aqui com a Raquel, no áudio dela. Já já ela volta aqui com a gente para poder, então, atualizar aquilo que a gente já falava, né? A situação dessas famílias durante o fim de semana, muita chuva em todo o estado. Mas daqui a pouquinho ela volta conversando com a gente. Bom, são 7 horas e 24 minutos. Começo de ano já é um perrengue, né? Muito complicado para muitas pessoas. Isso porque tem muita conta para pagar, né? Mas uma pesquisa da Associação Brasileira de Fabricantes de Material Escolar tem informado exatamente que os artigos escolares têm um preço aumentado, isso na ordem de 30%. Com tanta coisa para pagar logo no início do ano, o jeito é pesquisar na hora de tentar economizar. O carrinho de compra da Marisa neste ano foi mais cheio do que no ano passado. É que o filho Benjamin, de 6 anos, vai voltar às aulas totalmente de forma presencial. E aí, a rotina de começo de ano para a professora voltou ao normal. Faz matrícula, compra de material escolar, paga na escola. As livrarias e papelarias neste começo de ano estão lotadas. Nesta, as vendas superaram as expectativas. Com a volta das aulas presenciais, o ano começou movimentado para os pais. Mas é preciso ter cautela na hora da compra dos materiais. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o aumento do preço dos materiais pode chegar a 30%. Primeiro eu tenho que fazer uma pesquisa
para depois comprar, porque não dá para chegar e comprar logo assim, logo rápido não. Tem que fazer uma pesquisa primeiro, porque é verdade as coisas são muito caras. Na hora da compra do material escolar, os pais precisam ficar atentos ao valor dos produtos, mas também saber se os objetos que estão sendo comprados, solicitados pelas escolas, não é abusivo. Na lista identificada pelo PROCON, puderam ser observados produtos como álcool, caneta para lousa, carimbo, copos descartáveis, CDs e DVDs, grampeador e grampos, toner para impressora, brinquedo, balões e até balde de praia. Tem a nossa portaria 276 de 2021, que foi publicada no ano passado, que reúne toda a legislação federal e estadual de forma simplificada para os pais entenderem o que eles têm de direito e deveres no âmbito dessa relação aluno-escola. Se por um lado a gente tem aí o material escolar com 30% mais caro, do outro lado tem a matrícula e para muitas outras famílias a rematrícula, que também segue a mesma ordem de reajuste. Mas claro que a gente precisa saber em que momento é necessário uma atuação mais forte, principalmente por parte dos pais no que diz respeito ao questionamento desses valores que precisam se pagar. Até porque precisa equacionar essa conta, né? Vou conversar agora com o Arthur Oliveira, o Arthur que está com a gente. Muito bom dia, Arthur. Eu sei que você não tem filhos por enquanto, mas tem irmãos. E a gente sabe que nesse momento de comecinho do ano é muito complicado porque tem muita conta para pagar. E ainda tem muitos pais que infelizmente tiveram problemas para terminar de pagar o ano de 2021, né? Complicado, mas tem solução, né? Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos, Kate. Pois é, né? O começo do ano é sempre um momento de muitas dívidas, especialmente para quem tem filhos. A pandemia afetou muito a capacidade financeira de muitas famílias, portanto, algumas contraíram dívidas com as escolas. Mas existem algumas dicas que as famílias podem seguir. Quem vai falar com a gente sobre isso é o advogado Gustavo Carvalho, né? Muito bom dia para você. Bem, quem tem dívidas aí com as escolas, qual caminho deve procurar, né, para tentar uma renegociação? Bom dia, Arthur. Bom dia, telespectadores. Bom, esse ano passado foi um ano difícil, um ano que ninguém esperava, ainda uma continuação da pandemia de 2020. Muitos pais e muitos responsáveis por menores encontram-se com dívidas em colégios e instituições de ensino superior. Neste momento de dificuldade, é importantíssimo que os pais busquem as escolas e as instituições de ensino superior para negociar sua dívida. As escolas querem negociar. Inclusive, Arthur, eu tenho informações que algumas capitais, alguns pais estão fazendo permuta e muitas dessas situações trocando serviços em troca do abatimento, da redução nas parcelas que estão em atraso. Portanto, a recomendação aqui é buscar as escolas, a administração, para que possa negociar essa dívida em aberto referente ao ano passado. Uma dúvida que muitos pais tiveram durante a pandemia é sobre o ensino remoto. Essa migração do ensino presencial para o remoto implica na mudança de valores? Bom, Arthur, existe um projeto de lei no Congresso Nacional, onde é só um projeto ainda, que visa justamente isso, a redução das mensalidades escolares e também das universidades, quando as aulas forem remotas. Mas, por enquanto, só existe esse projeto de lei. Tentaram-se, no ano passado, negociar, inclusive a Confederação Nacional das Escolas entrou como amicus curiae em uma ação no Supremo Tribunal Federal e lá entendeu que as entidades federativas, no caso dos estados, eles não tinham legitimidade para editar leis para redução de anuidades. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem ser inconstitucional alguns estados que promulgaram algumas leis de redução durante a pandemia. Sobre o reajuste das mensalidades, esses reajustes acontecem todos os anos, né? Mas existem alguns critérios que devem ser seguidos, né? Quais seriam esses critérios e como os pais devem proceder caso percebam que esse reajuste está sendo abusivo? Bom, não existe primeiramente limite para esse aumento. A Confederação Nacional das Escolas, ela fez uma estimativa através de um parecer que praticamente o reajuste desse ano ficará entre 9% a 11%. Existem informações que esse reajuste pode chegar até 12%. O que é que os pais devem saber?
A lei de mensalidades escolares, a 9870, ela estipula que no final da matrícula, as escolas e as entidades de ensino superior deverão divulgar uma planilha. Essa planilha ela é montada em cima dos gastos que a escola teve no ano pretérito e as estimativas deste ano, no caso, para que ela monte mais ou menos o reajuste que vai ser dado nas mensalidades. Então, aqui fica uma dica para os pais e responsáveis pelos alunos, que observem claramente essa planilha montada pelo colégio. E havendo uma distorção nessa planilha, procurar o PROCON e procurar um advogado ou a Defensoria Pública para que ingresse com ação, reduzindo toda a mensalidade, tanto na escola quanto nas universidades. Pois é, tá aí algumas dicas preciosas, cada centavo é muito precioso nesse período aí que a gente está enfrentando uma crise econômica. Kate? Muito bem, Arthur, acho que dá tempo da gente fazer rapidinho mais uma pergunta. Em caso, na verdade, desse pai, dessa mãe ter algum tipo de impedimento com relação à rematrícula dessa criança, desse adolescente, em razão de débitos anteriores, como é que tem que proceder, então, esse pai? Muito bem, Kate, vou passar aqui sua pergunta para ele. A Kate Almeida está fazendo uma pergunta do estúdio. Em caso de impedimentos da rematrícula causados por débitos do ano anterior, como esse pai deve proceder? Bom dia, Kate, que está aí no estúdio. Primeiramente, débitos relacionados a escolas e a universidades, os pais não podem ser impedidos de, primeiramente, se quiser retirar o aluno para outro colégio, o colégio não pode reter a documentação. Segundo, o colégio não pode enviar comunicado através do aluno para os pais. Ele pode sim cobrar aquelas mensalidades que estão em atraso, mas não submeter de forma alguma o contratante em cobranças vexatórias. Então, o aluno ele tem tanto acesso às aulas remotas quanto às aulas presenciais. No ano passado, houve uma iniciativa meio que acanhada de restringir o acesso dos alunos inadimplentes ao meio remoto, às aulas remotas, mas isso foi automaticamente pelos tribunais refutado. Ou seja, mesmo estando em atraso, os alunos em atraso eles têm direito tanto em assistir às aulas presenciais quanto os online. Tá aí. Muito obrigado pelas informações, Kate. Obrigada, viu, Arthur? Então tá aí, você já fica informado e logo mais você também pode adquirir o link aí desta entrevista e já encaminhar para outras famílias também. Bom, são 7h33. Foi confirmado agora no fim de semana, no sábado, a morte do quilombola José Francisco Lopes Rodrigues, de 55 anos. Ele era da comunidade Cedro, lá em Arari, interior do estado. Na última segunda-feira, nós noticiamos aqui no Bom Dia, ele e a sua neta de 10 anos foram baleados dentro de casa. De acordo com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, este é o 5º assassinato na comunidade Cedro nos últimos 2 anos. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Polícia da cidade. Bom, e a gente segue por aqui, são 7h33, 7h33. E claro, hoje, começando a semana, tem que começar também com planejamento. Você vai agora saber exatamente como se programar na hora de trocar o seu carro. Automarcas, viu? Eles estão cheios de novidades para vocês. Confira agora. Pessoal, essa semana temos grandes lançamentos aqui no pátio. Vou soltar só um spoiler. Corolla 0 km, a pronta entrega e garantia total de fábrica. Estávamos na expectativa da chegada dele, pessoal. É o Corolla Cross 2022 com cheirinho de fábrica. Essa é a versão XRE, motor 2.0 com 177 cavalos, ar-condicionado, start-stop e com eco-drive, com garantia total de fábrica. Direção e economia do motorista é Corolla Cross. Só na Automarcas Veículos você pode garantir o seu semizero, entrada parcelada no cartão de crédito e a super novidade, seu FGTS como entrada. Automarcas Veículos, referência em compra, troca e financiamento dos seus sonhos. Muito bem, estou indo para o intervalo rapidinho. No próximo bloco
A gente fala sobre o decreto que proíbe a circulação de veículos em praias em São José de Ribamar. E começa hoje também a vacinação da terceira dose para trabalhadores da indústria. É um instante só, já estou de volta. De volta e claro, para falar com você que é empreendedor, quer ser empreendedor também, né? Já pensou em ser dono de uma instituição financeira? No Sicoob você é dono e vai poder ter as melhores soluções financeiras, como cartão de crédito, investimentos, consórcios, empréstimos e tem muito mais. Você pode fazer parte da maior instituição financeira do Brasil, com um atendimento humanizado e que compartilha os resultados aí com você. Que tal ligar agora, hein? Conhecer um pouco mais sobre os produtos do Sicoob? O telefone é esse com DDD, é o 99-3532-6507. Se você preferir, também pode visitar uma agência aí do Sicoob, tá? E claro, você acessa, lógico, e já vai conhecendo todos os serviços por meio do Instagram, @Sicoob Nordeste, para outras informações. Sicoob, faça parte você também. Bom, são 7h39, vou voltar agora para chamar a minha parceira Raquel Souza. Ela vai conversar com a gente exatamente também da situação daí, em razão do fim de semana, chuva e famílias sendo retiradas de forma preventiva. Raquel, bom dia. Agora sim. Agora sim, Kate, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bom, até que chuvas por aqui no fim de semana, apenas pancadas de chuva, viu? Mas o nível do rio Itapecuru, aqui em Caxias, continua subindo de forma consistente. Até ontem à noite, o nível do rio estava em 3,94 metros. A cota de inundação atualmente é de 6,68. E lembrando que a previsão até as 2h14 da madrugada era que o nível subisse 4,14 metros. Então, portanto, acima da cota de atenção. E a previsão é de que realmente supere, né, a cota de inundação, que é de 6,88. Lembrando que desde o último sábado, as famílias estão sendo remanejadas dos principais pontos de alagamento, o bairro Galeana. Até o momento são 10 famílias que foram remanejadas para outros locais seguros. Lembrando que as famílias da região Parque da Cidade, outra região ribeirinha, se negam a sair do local. Portanto, aqui o clima ainda é de atenção, viu, Kate? Eu volto com você. Obrigada, viu, Raquel? Atenção total e uma boa semana para a gente, para as famílias daí também. Bom, e advogados e colaboradores da OAB realizaram um teste contra a Covid-19. O serviço, que ocorre por meio do sistema de drive, se estende até hoje, portanto, segunda-feira aqui na capital. Chegou cedo à sede da OAB, mas hoje o expediente foi diferente. Ela veio em busca de cuidar da saúde e passou pelo teste rápido para saber se está com o coronavírus ou não. O resultado, para o alívio dela, deu negativo. Muitos novos casos surgindo. No meu caso, agora eu não estou tendo sintoma nada, mas por precaução a gente tem que fazer o teste, né? A Flávia também é advogada e trouxe o filho, o Paulo Vitor, que está com alguns sintomas gripais, para saber se ele está infectado pela Covid-19. Eu trouxe ele, está com sintoma gripal e eu quero tirar a dúvida. A testagem é oferecida gratuitamente no sistema drive-thru e é direcionada aos advogados, advogadas, dependentes e funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Tendo à vista a quantidade de lugares onde o advogado exerce a sua profissão, isso torna um grupo de risco, e para evitar que a gente venha contaminar os colegas ou os colegas venham a propagar, a gente tem essa prevenção de verificar essa testagem periodicamente. Os testes foram adquiridos através de uma parceria entre a OAB Maranhão e a Prefeitura de São Luís. No total, 5.000 testes estão sendo concedidos. Bom, e a Prefeitura de São José de Ribamar, por meio de decreto, proibiu o acesso de veículos à faixa de areia das praias do Araçagi, Praia do Meio e Panacoatira. A decisão vale aos sábados, domingos e feriados. A medida tem como objetivo combater a disseminação da Covid-19 e também influenza no município. Só terão acesso os veículos autorizados, como os de órgãos militares, públicos, de conservação e também proteção ao meio ambiente, além de limpeza, ambulâncias e serviços funerários. Também é permitida a circulação de carros de agentes públicos no exercício da função,
moradores cujo acesso dependa da faixa de areia e também para carga e descarga de equipamentos para a prática de esportes. A Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária, a Defesa Civil, além da Blitz Urbana e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Militar deverão atuar na fiscalização. Bom, são 7 horas e 43 minutos. A gente volta a falar agora com os nossos repórteres para atualizar esse comecinho da semana no que diz respeito à saúde, tá? Vou começar agora aqui exatamente com o Arthur, que está com a gente, ele que atualiza a situação da saúde, principalmente, né, Arthur? A semana que começa também com medidas, né? Isso mesmo, Kate. Bom dia de novo, né? O SESI, né, está promovendo aí uma campanha de vacinação para a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Essa campanha é voltada para os trabalhadores da construção civil. Na manhã de hoje devem receber aí essas doses os grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização das construtoras Eneva e Dimensão Engenharia. Essa ação visa, claro, diminuir, né, frear aí os números da Covid-19 no estado. A gente está enfrentando aí um aumento de casos das síndromes gripais e o governo do estado, visando também esse aumento, tomou algumas medidas. Já está em vigor o aumento nos leitos, né, leitos ambulatoriais e leitos pediátricos nas unidades de saúde estaduais, justamente para atender esse aumento de demanda. Kate. Obrigada, viu, Arthur? Lá no nosso Difusora 1 você acompanha lá a listagem completa. Vou rapidinho aqui com o Emerson. Emerson, e agora também no mês de janeiro tem alerta também com relação à saúde, né? Exatamente. A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde destacou números de atendimentos relacionados à saúde mental. Nos CAPs, esse atendimento chega a cerca de 9 mil pacientes que são recebidos nos CAPs aí por mês, né? Então, 9 mil atendimentos por mês. O CAPs Infanto-Juvenil, por exemplo, acolhe uma média de 1.000 pacientes mensalmente, enquanto o CAPs Álcool e Drogas com 3.400 atendimentos e o CAPs Renascer com 3.500 atendimentos. O CAPs Álcool e Droga, que atende pessoas com transtornos decorrentes do uso, né, de substâncias psicoativas, funciona 24 horas, assim também como o CAPs Renascer, que atende pessoas com transtornos mentais graves, também o funcionamento é 24 horas, Kate. Obrigada, viu, Emerson? Obrigada pela informação. Tá aí os nossos repórteres atualizando exatamente esse comecinho de semana, né? Olha, e mais 2 municípios da Baixada Maranhense anunciaram o cancelamento do carnaval neste ano de 2022. Os gestores de São Bento e Santa Helena, então, tiveram esta decisão em consideração ao decreto de estado de calamidade pública no Maranhão, editado pelo governador Flávio Dino, e também o aumento no número de casos de síndromes gripais e ainda pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Várias cidades do estado já tomaram a mesma decisão nos últimos dias, entre elas a capital São Luís. Com isso, agora já são 8 municípios maranhenses a cancelarem as festividades momescas. Bom, são 7 horas e 46 minutos. Dá uma dica agora sobre saúde. Você que está assistindo a gente, me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por algum tipo de situação? Aquelas de urgência na madrugada ou então feriados? Precisou de atendimento médico, não conseguiu? Foi para uma consulta, saiu de lá com dúvidas? Olha, para casos como esses, a Vitalmed ela pode te ajudar, viu? Exatamente. Isso porque conta exatamente com uma equipe de médicos e outros profissionais que estão disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você sempre em qualquer necessidade e com todo o apoio necessário. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que precisa permanecer na segurança dos nossos lares, né? A Vitalmed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. E além de todos os cuidados, você também pode adquirir descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples, basta ligar no DDD 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso, você pode ter Vitalmed. Bom, estou indo para o intervalo rapidinho, queria abraçar o pessoal que está em Rosário, muito obrigada, Bacabeira também, região metropolitana, muita gratidão, viu? A sua audiência faz com que a gente possa se programar muito mais durante a semana para levar esta notícia de primeira hora para você. Estou indo para o intervalo, na volta a gente tem os bastidores da política, tá? É um instante só, não sai daí. De volta.
de volta e agora para falar também sobre calvície. Você é calvo, então percebe que está ficando calvo? Bom, comecinho de semana, né? Então, bora organizar isso e resolver esse problema. Sabia que é possível prevenir e até mesmo corrigir uma calvície já estabelecida? Conheça a Clínica Veras, uma clínica referência em transplante capilar que já realizou mais de 3.000 cirurgias e que utiliza a avançada técnica fio a fio, garantindo 100% de naturalidade, sem dor e sem cortes. Pode entrar em contato com a Clínica Veras pelo WhatsApp. O DDD é o 98, tá? Aí você coloca 99221 3000 e pode seguir também no Instagram, @Dr. Pedro Veras. E aí já pode fazer seu tratamento capilar com quem é referência nacional. Olha só, anota aí novamente para que você não se perca, tá? E aí, é claro, você também vai lá no Instagram, @Dr. Pedro Veras. Clínica Veras, resultados 100% naturais. Bom, a gente já chega agora, claro, no finzinho do nosso Bom Dia, para conversar sobre também os bastidores da política. Muito bom dia, John. Bom dia, Kate. Começando a semana, boa semana, né, para todos nós. Semana abençoada para todos. Mas para alguns a semana está começando assim com uma conta um pouco mais volumosa, digamos assim. O ano está começando bem para algumas pessoas, né? E muito bem, né, Kate? E muito bem. É o caso lá do prefeito de Buriticupu, o João Carlos Teixeira, né? E ele, a Câmara Municipal aprovou um projeto que aumenta, né, que reajuste o salário dele, do vice-prefeito e dos secretários. Aí você pergunta, mas qual é o salário do prefeito, quanto vai ficar, não é? Ele ganhava, Kate, ali ele ganhava R$ 21.600, que não é pouco, né? Não é pouco, R$ 21.600, com reajuste, com aumento, ele passa agora a ganhar todo mês R$ 27.143. Quer dizer que de 21 pulou para 27 mil. Né? Nossa. E quando será que o pessoal em casa tem esse reajuste? Não, o nosso é pouquinho, o salário mínimo, né? O salário mínimo aí só reajusta pela inflação, acumulado da inflação. R$ 165, para ser mais preciso. O salário mínimo R$ 165, esse aqui aumentou para R$ 6 mil, né? R$ 27 mil. Vamos lá, o vice-prefeito também, né? O vice-prefeito passou de 17 mil para 22 mil. Nossa. E os secretários de 8.700 para 10.100. Então, isso lá em Buriticupu, né? O prefeito de Buriticupu, lá o João Carlos Teixeira, passa a receber eles, o vice, os secretários municipais, todo esse valor. Justificativa? Né? Tem alguma? Não, acho que, pelo que eu sei, não tem justificativa para aumentar um salário desse numa crise dessa, né, Kate? Não tem nem como ter justificativa para isso. O governador do Maranhão ganha 15 mil reais, né? Para você ter uma ideia. Então, só para fazer um paralelo aqui, o presidente da República chega a quase 30 mil. Ele está ganhando quase igual ao presidente da República, né? O prefeito de Buriticupu. Daqui a pouco a gente traz mais informações, 1h15 sobre esse assunto. Vamos sim, vamos falar bem mais sobre esse assunto. Bom, estou indo embora, lembrando que a gente está só começando a semana, se Deus quiser, com muita coragem, com muita esperança. Logo mais informações você tem aí durante toda a nossa programação e, claro, no nosso Difusora ON também. Você fica com imagens aí da nossa capital. Muita saúde para todos nós. Tchau, gente.